canal Bora Gabaritar na UAB. Eu sou a professora Natália Vono e hoje nós vamos continuar estudando Direito Tributário e hoje nós vamos falar sobre o crédito tributário. O crédito tributário, sua constituição ocorre com um lançamento. Conforme o artigo 142, o que é o lançamento? O lançamento é um procedimento administrativo de competência da autoridade administrativa fiscal, competência essa privativa, só a autoridade administrativa fiscal pode realizar o lançamento. Ele é um procedimento que visa verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido, o valor devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação de penalidade se for o caso de ocorrer algum tipo de penalidade naquele caso. Então, o crédito tributário ele vai ser constituído por meio do lançamento. O lançamento é um procedimento administrativo. Todas as características dele estão lá no 142 do CTN. Então, muita atenção para essas características, que elas são muito importantes. E quais são as modalidades de lançamento? A gente tem três tipos de possíveis de lançamento. O primeiro é o lançamento por ofício ou lançamento direto. Está lá no 149 do CTN. E nesse tipo de lançamento, todos os atributos são realizados pelo fisco. Então, o fisco vai verificar a ocorrência do fato gerador, vai determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, verificar qual é o sujeito passivo, aplicar a penalidade se for o caso. Então, nesse tipo de lançamento, o fisco realiza todas as fases do lançamento. O sujeito passivo vai só realizar o pagamento. Diferente do lançamento por declaração ou lançamento misto, lá do 147 do CTN. Aqui no lançamento por declaração, o sujeito passivo, que nesse caso é o contribuinte ou responsável tributário, ele vai apenas identificar o fato gerador. Todo o restante vai ser realizado pelo fisco. Então, existe nesse caso a atuação do contribuinte ou do responsável tributário e do fisco. Por isso que é um lançamento misto, porque é a participação dos dois. Já o lançamento por homologação ou autodeclaração, que está lá no 150 do CTN, é hoje o tipo de lançamento mais utilizado no nosso país. E nesse lançamento, o sujeito passivo vai realizar todas as fases, todos os procedimentos do lançamento. Então, nesse caso, o sujeito passivo vai verificar a ocorrência do fato gerador, vai determinar a matéria tributável, vai calcular o montante devido, já vai realizar o pagamento e o próprio pagamento de penalidade, se houver. Por exemplo, o exemplo do imposto de renda, quando você realiza a sua declaração do imposto de renda. É um exemplo de lançamento por homologação. O que o fisco vai fazer nesse lançamento por homologação? Ele só vai homologar. Esse é o único trabalho do fisco nesse tipo de lançamento. E essa homologação ela pode ser expressa ou tácita. A homologação expressa, o fisco possui 5 anos da data do fato gerador, para poder realizar essa homologação do lançamento que o sujeito passivo realizou. E a tácita ocorre quando o fisco não homologa de forma expressa, ele fica silente. Passados 5 anos, ocorre uma homologação tácita. Então, muita atenção para o lançamento por homologação, lá no 150 do CTN, ele é sem dúvida o tipo de lançamento mais utilizado e mais cobrado nas provas. E uma questão que a gente precisa falar também é em relação a qual a legislação vai ser aplicável no caso do lançamento. Eu vou utilizar a legislação da época do fato gerador. Então, se na época do fato gerador eu tinha uma legislação que determinava o valor do tributo, várias informações sobre aquele tributo, quando eu realizar o lançamento, mesmo que a legislação tenha sido alterada, mesmo que a gente esteja diante de uma nova legislação, eu vou utilizar a legislação da época do fato gerador.
Então, muita atenção a isso. Eu sempre utilizo a legislação da data do fato gerador. A mesma questão ocorre em alguns tributos que fazem alteração da moeda, conversão da moeda. Eu utilizo o valor da conversão da moeda do dia do fato gerador, não na data do lançamento. A exceção para algumas leis certas, determinadas por certo período de tempo, quando a lei do tributo e diz que aquele tributo, aqueles valores são aplicados por determinado período de tempo. Nesse caso, eu vou utilizar essa lei, porque ela é específica. Mas, regra geral, eu sempre vou utilizar a legislação da data do fato gerador. Até a próxima!